A cena muda para o ponto de resgate, aonde está o Xiao Feng falando. Será que a temperatura está se normalizando? E então ele chama a sua capitã, para ver que tem muitas pessoas chegando no ponto de resgate. Ela se vira e vê que é uma horda de zumbis, assustada. Fala para Xiao Feng evacuar os civis. Xiao Feng, assustado, fala para sua capitã não morrer. Enquanto isso, a cena muda para o nosso protagonista, onde ele quer mais uma rodada. E a Duan, assustada, fala: "O quê? Quantas vezes você pretende fazer isso comigo?" E então o nosso protagonista fala: "Agora que acabou o calor extremo, antes de eu sair, vou lhe deixar algumas memórias inesquecíveis." A Duan, deitada, fala se ela não pode ir com ele. O Su Shen propõe duas condições para uma pessoa ficar com ele. A primeira é que a pessoa deve ser valiosa, a segunda é que deve obedecer absolutamente às suas ordens, e a Duan compreende. A cena muda para o Su Shen perto de um rio, onde ele acabou de armazenar. Após isso, ele tira um carro do seu armazém, enquanto ele pensa que a Duan está se jogando toda para cima dele. Então ele se apressa, porque logo logo a maré do mar vai subir. No carro, o nosso protagonista pensa que os zumbis já devem ter atacado o ponto de resgate, causando muitas mortes. Nesse incidente, devem ter se espalhado muitas armas militares, resultando na formação de várias facções. Um grupo de 3 pessoas, para o prota na rua para roubá-lo, só que o Su Shen acelera e atropela eles. Então o nosso protagonista para o carro no meio da rua, olhando para o buraco aonde vê que milhares de sobreviventes que se esconderam no subterrâneo, foram mortos. E então o nosso protagonista vê os zumbis, e fala que nem todos os zumbis têm um cristal na cabeça. Se ele fosse procurar, teria que matar cada um zumbi, e isso levaria dias. E então o nosso protagonista está no carro, indo para a universidade. Ele relembra que vai fazer anos desde que não veio aqui depois de se graduar. Ele armazena seu carro. Ao entrar na universidade, ele vê um grupo de jovens que está pedindo para ele entregar a mochila. Então o nosso protagonista coloca sua mochila no chão e tira uma coxa de frango. Os moleques, desesperados, viram aquilo e pediram para ele jogar. Então o nosso protagonista joga, e eles pulam para cima. E então o nosso protagonista puxa a coxa de frango pelo fio, e diz que eles não são dignos de comerem a coxa de frango. Os moleques, revoltados, vão para cima do Su Shen. E então o Su Shen aponta sua arma para eles. Ao matando, o nosso protagonista sobe as escadas, falando que ele não se lembra de ter visto tantos idiotas na sua vida passada. Será isso o resultado de ter mudado o futuro? Entrando em um laboratório, ele sente que o ar está com um cheiro podre. E então ele encontra o futuro rei do exército Cascavel, a serpente Rei Dourado. O rei Cascavel sobreviveu devorando outras cobras. Ele se lembra que, na vida passada, essa serpente foi uma das primeiras a sofrer uma mutação e comeu várias pessoas, quase matando nosso protagonista. Daqui a uma semana, a inundação vai chegar, e ela vai começar a mudar, e se ela mudar, vai ser um problema para mim derrotá-la. De repente, ele ouve um barulho, pensando quem poderia ser, e então, os amigos das pessoas que ele matou estão gritando, falando para ele sair. Quando nosso protagonista ia saindo, reclamando, uma mulher que estava escondida por ali por perto, dá uma neles, matando-os, quebrando seus pescoços. Ela distraída, Su Shen aponta uma arma em sua cabeça. Com reflexos rápidos, ela se agarra ao Su Shen, e o protagonista, sem entender nada. A cena muda, aonde ela está amarrada. Ela se apresenta como capitã das forças especiais. O nosso protagonista pergunta se ela conhece o Xiao Feng. Ela diz que conhece. E então, o nosso protagonista conta que salvou a vida de Xiao Feng. E fala que um grupo de fugitivos tomou a escola, fez as pessoas de reféns e roubou armas. E então, ela lembra que na hora em que a horda de zumbis atacou, tinha alguns fugitivos infiltrados. O Su Shen diz que não é culpa dela. Ela fala que armas nas mãos dos fugitivos não são nada, ele só tem que desamarrá-la. Ela pergunta quanto tempo ele pretende deixá-la amarrada. Nosso protagonista desamarra ela e dá uma arma, dizendo que não ajudará porque ele tem algumas coisas para tratar. A capitã fala que vai atacar os saqueadores, recuperar os suprimentos e salvar as pessoas da faculdade. Ela pergunta para o Su Shen se essa vai ser a última vez que eles se encontrarão.
Ele pega a sua mochila, tira uma arma dela e diz que vai ajudar só porque o Xiao Feng é seu amigo. No prédio onde está o líder da gangue, seu subordinado avisa ao líder que todo mundo já está lá fora para derrubar os alunos que estão escondidos nos dormitórios. O líder fala que aqueles que não colaboraram devem ir na frente para morrerem. Su Shen dá um chutão na porta, falando que não queria atrapalhar a reunião. Um dos capangas, assustado, fala: como ele entrou aqui? Sendo que tem mais de 20 capangas lá fora, Su Shen diz que foi assim. Após ver o que aconteceu, todo mundo entra em desespero. Falando como ele fez isso, nosso protagonista ameaça o líder, falando para ele não se mexer, senão ele morre. O líder percebe que foi a capitã da operação. Lá no topo do prédio, ela diz que o alvo foi eliminado, mas, mesmo assim, tem muitas pessoas, o que pode ser perigoso. Ela fala que acha que não foi uma boa ideia ele chamar a atenção de toda a gangue. Então, ela lembra o que ele disse para ela, que ela iria para o topo do prédio oposto e atiraria nos inimigos em que ele apontasse. Ela se arrepende de ter concordado com isso. De repente, a cortina se fecha. Ela, assustada, pergunta para o Su Shen por que a cortina se fechou. Ele escuta no seu fone o líder da gangue falando que descobriu que tinha um atirador de elite atirando neles. Então, ela corre o mais rápido possível, descendo as escadas. Ela escuta em seu microfone alguém pedindo para matar logo. Assustada, correndo, chega no apartamento, falando que vai se vingar. Nosso protagonista, vendo ela, fala que ela chegou tarde demais e que não tem suprimentos aqui. O líder ameaça o nosso protagonista, falando que muita gente virá atrás dele se ele o matar. O Su Shen fala para eles virem, que terão o mesmo destino. Enquanto enforca o líder, a capitã, surpresa de ele ter cuidado de tudo isso, diz que ele tem treinado ultimamente. Ele fala que não tem suprimentos aqui, já que toda a gangue estava fraca. A capitã pensa se alguém não os invadiu primeiro. Preocupada, diz: o que será dos alunos sem os suprimentos? Su Shen com pena, ele pensa que se for necessário, ele deixa um pouco de suprimentos para eles, e isso vai depender do comportamento deles. Saindo da sala, chamando a capitã para eles irem logo para os dormitórios, onde estão Xiao Feng e os alunos. Em uma cena, vemos uma garota que está pendurada. Em um prédio, vemos um homem de boca de ferro de uma gangue. Ele pergunta se a garota fugiu de novo. Um dos seus capangas falou que capturou ela. Um deles passa correndo para liberá-la. Então, o Boca de Ferro pergunta para a garota como é a sensação de ser capturada e se ela ainda vai continuar se fingindo de prisioneira. Ela diz que tem uma ligação estreita com a morte, está presa ao aço e que precisa do conforto do seu líder. E então ele pega um chicote e dá nas costas dela. No seu cafofo, ele pergunta quem roubou seus suprimentos. Diga-me o nome que eu farei ele pagar. Ela diz que foi um tal de um diabo chamado Su Shen. No prédio, a capitã Bai pergunta para Xiao Feng como ele se machucou. Xiao Feng diz que não é nada para se preocupar. Xiao Feng, com um olhar para o lado, pergunta o que Su Shen está fazendo aqui. A capitã fala que ele veio ajudar. E então o nosso protagonista pede para Xiao Feng deixá-lo ver seu ferimento. Xiao Feng diz que é apenas um arranhão, mas está piorando. Su Shen olha e vê que alguém infectado deve tê-lo arranhado e que esse arranhão deve estar infectado, o que pode causar a morte. Xiao Feng fala que, nesse estado em que o mundo está, é difícil achar medicamentos. Então, o nosso Su Shen dá os medicamentos para Xiao Feng. Xiao Feng, assustado, a capitã Bai pergunta onde ele encontrou esses medicamentos. Nosso protagonista apenas fala que está dando esses medicamentos porque ele e seu irmão, o Su Shen, pensa que, nas Forças Armadas, tinha uma pessoa cujo poder era equivalente a uma bomba nuclear. Era chamado de Deus da Guerra, e se essa pessoa for Xiao Feng, então será um bom investimento. Xiao Feng pergunta para o nosso protagonista o que ele veio fazer aqui. Su Shen então fala que veio avisá-los que a grande inundação está chegando. O calor extremo está para passar e uma grande inundação está para vir, e nessa inundação a terra vai passar por um frio. De repente, uma aluna se mete falando que não há nada de inundação. Você só quer nos afastar para pegar os recursos da escola. Ela é minha antiga colega de classe. Ela gostava de boxear e de criar vários gêneros.
A menina abusada pergunta se ele tem comida na mochila, então ela avança para cima dele para pegar a mochila, e toma um tapa. Ela com um dente na mão fala o porquê ele fez isso. Os outros alunos alegram estão falando, você fez bem, ela já estava nos menosprezando. Estamos fartos dela só porque ela tem um dinheiro em casa. Sushin fala que até que ela é bem famosa. Ela brava falando que vai encontrar o pai dela e vai matar todos. A capitã preocupada com Sushin pergunta se ele está bem? Sushin falando se ela não vai se preocupar com a aluna já que ela vai encontrar o pai dela. Ela sai andando falando mal do Sushin enquanto por trás tem uma mão, que agarra ela por trás. Era o Boca de Ferro, perguntando se ela sabe aonde está o Sushin. Enquanto isso, Sushin está saindo da faculdade ansioso, pensando que não vê a hora do Rei Cascavel se transformar para que ele roube as habilidades de hipnose. Vemos um carro onde o líder está chamando pelo Sushin, e então o Sushin escuta ao dobrar ele pergunta para a aluna se ela já achou seu pai tão rapidamente, e então o nosso Boca de Ferro fala quem ele é e tal. Bom, ele fala que pensava que Sushin era diferente. Mas enfim, como é que ele ousa roubar os suprimentos? Então Sushin encara o Boca de Ferro, e então ele fala que trouxe um presentinho para ele. E então ele abre as portas onde tem uma horda de zumbis, e diz para Sushin se ele está pronto para morrer. A capitã Xiao Feng escuta um grito ao perceberem que está vindo de onde o Sushin está. Então vemos a aluna pendurada e o Boca de Ferro falando que ele vai dar uma chance para ele ser o herói. Ele apenas tem que se ajoelhar e implorar. Então nosso Sushin, calmo, fala que não é possível salvá-la. Ela, desesperada, manda o Sushin se ajoelhar. O nosso protagonista fala que só tem um problema para mim salvá-la. Ela fala qual problema? Você não disse que me salvaria. Ela revoltada dizendo para o Sushin que ele não é homem de verdade e que ele não está mantendo suas palavras. Nosso protagonista fala que claro que ele é homem. Ele não é apenas digno de salvá-la, então ele apenas vai procurar uma pessoa estrangeira para salvá-la. Ela diz que é só porque ela xingou ele com uma coisa pequena e ele vai se vingar assim? Ela com raiva falando que ele é um homem patético e diz que não precisa dela implorar para ele salvá-la. Diz que não precisa de sua ajuda. O nosso protagonista rindo da cara dela e falando para ela preste atenção nas palavras que ela acabou de falar. Então ela olha ao seu redor e está cheia de zumbis. Então, ela grita se arrependendo, falando que estava errada e para ele salvá-la. O Boca de Ferro fala que realmente ele é sem coração, e que a partir de agora ele mostrará o verdadeiro poder do Federal Bureau of Evolution, passando um pó em sua cara. Ele diz que ao apenas passar esse pó, os zumbis vão obedecer. O nosso protagonista sabe que na verdade esse pó é as cinzas de ossos queimados dos zumbis e isso apenas fará você não ser percebido por eles. Ao perceber que é pó de zumbi, ele joga fora. Então, uma horda de zumbis vai para cima do protagonista, e então ele tira duas katanas de seu armazém, ativando o modo Berserk. Ele começa a cortar os zumbis. O Boca de Ferro, assustado, pergunta como é que ele chegou até aqui. No outro lado, vemos o Xiao Feng com a capitã. A capitã vê que o Sushin está em apuros. Então, o Boca de Ferro fala para os zumbis atacarem o Sushin. E o nosso protagonista, calmo, fala para ele não gritar porque é inútil, já que ele já cuidou de tudo. O Boca de Ferro, surpreso, fala que isso é impossível. O nosso protagonista abre o portal e aparece falando que ele não estava interessado em ver essa máquina estúpida. Ele pega na cabeça do Boca de Ferro e arranca. A capitã, assustada, fala que isso é impossível, de ele ter conseguido tudo isso apenas treinando. Mas que tipo de monstro é esse cara? O nosso protagonista percebe que ela olhou tudo e pensa em fingir um pouco de dor para não ser descoberto o seu poder. Enquanto isso, no hotel, Duan está sonhando com Sushin, falando para ele não a deixar para trás, acordando. Ela diz que de novo sonhou com esse cara e ainda ele não chegou, olhando para o lado, pensando no que o Sushin disse para ela, falando que ela é inútil e o porquê ela deveria estar ao seu lado. Motivada, falando que ela não será um fardo. Pegando sua arma, ela diz que se tornará o braço direito de Sushin, abrindo um apartamento com uma arma, falando que tinha certeza de ter ouvido vozes por aqui. Olhando para o lado, assustada, vê que tem um zumbi em sua frente. Então rapaziada, like nesse vídeo,
Porque essa obra está demais e está em lançamento. Eu já olhei na China para ver se tem capítulos novos. Já cacei o mundo inteiro e realmente só tinham lançado esses 4. Para mais continuações, aperte esse like aí e comentem.